E para falar sobre esse assunto, precisava de alguém muito bom, com muita credibilidade. Por isso, o meu convidado é meu professor na graduação, na pós-graduação. Bom, vamos lá. Professor, doutor em nutrição, Antônio Herbert Lancha Júnior. Muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite, por participar desse assunto de suplementação, que acho que é dúvida de muita gente. Márcio, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, com toda a nossa audiência aqui, para explicar desse tema tão interessante e tão antigo, porém muito atual. Ou seja, ele começa muitos anos atrás, mas ele tem vertentes extremamente jovens, né? Falei que você foi meu professor na graduação, esse já era um assunto super relevante há décadas atrás, não vamos falar. Não falo de quantas décadas, né? Então, para começar, o que é suplementação? Essa pergunta é interessante porque, assim, suplemento nutricional, muita gente toma sem saber. Por exemplo, você toma água na sua casa? Então, você está tomando flúor, porque a água ela é fluoretada, então já é um aditivo a essa água que é suplementado na sua alimentação, porque as fontes alimentares de flúor são raras e caras. Então, se resolve, por uma questão da Organização Mundial de Saúde, se adicionar o flúor para que todo mundo tivesse, para diminuir cárie, diminuir raquitismo e uma série de outros papéis relevantes que o flúor tem no nosso organismo. Então, o suplemento é tudo aquilo que a gente não consegue atender na nossa alimentação ou aquilo que, ao consumir, você tem um ganho adicional, ou de saúde, ou de performance, ou de comprometimento da sua cognição, por exemplo. Você pode consumir alguma coisa que vai comprometer menos ou não vai comprometer. E como você falou, está super atual a suplementação, sempre teve isso. Acredito que antigamente muito mais restrito a uma porcentagem menor da população. Hoje isso está muito abrangente. E eu vejo que a suplementação hoje, essa é a minha percepção, tá? Ela é vista muito como uma terceirização da saúde. Então, por exemplo, tem o suplemento que melhora a minha cognição. Eu vou lá, vou comprar esse suplemento, mas eu não faço o básico para a minha cognição, que é tudo aquilo que eu deveria fazer no meu dia a dia. Então, eu não consigo manter meu peso, eu nem sou obeso, eu nem tenho indicação para isso, mas eu consigo um medicamento que vai fazer com que eu perca esse peso. E aí, eu não consigo dormir direito, eu vou lá na farmácia, tem uma prateleira de suplemento que vai me induzir ao sono. Ao mesmo tempo, eu fico ligado na tela, eu tomo cafeína pra caramba, eu fico com, enfim, 1000 práticas que interferem nisso. É uma percepção errada? A sua percepção é extremamente correta, porque o que acontece? As pessoas elas têm dificuldade em assumir os desafios que a vida impõe. Então, o sono é um deles. A nossa vida hoje extremamente agitada, extremamente conectada ali na telinha, emitindo uma luz ali de um comprimento de onda que vai comprometer a sua capacidade de relaxar, dá uma informação do tipo, fique acordado, e o indivíduo chega lá, larga o celular às 10 horas da noite, quer deitar na cama e dormir, não vai. É um botão liga e desliga. Não tem, ele não tem o shut-off, quer dizer, ele não tem como deitar na cama e dormir. Então, essas percepções que as pessoas acabam tendo ao longo da vida, e hoje ainda mais porque as pessoas têm uma demanda profissional maior, o resultado da pandemia foi um pouco isso também, as pessoas se mantêm mais conectadas, elas estão mais disponíveis para o trabalho, 24 horas, 7 dias na semana, e com isso, então, não tem bateria que aguente. Né? Se até o avião tem que parar, fazer uma verificação do pneu tal para decolar de novo, nós também precisamos fazer isso. Então, a sua percepção é exatamente essa. E tem um segundo ponto que nós estamos atingindo agora, em 2025, que a população brasileira ela vai ter um percentual de pessoas acima de 60 anos muito grande. Vai ser o maior percentual da história do país. E com isso, nós passamos a ter uma demanda muito importante na questão do envelhecimento. Muito embora as pessoas falem que hoje, 60 anos, represente o 40 de alguns anos atrás, isso é válido, isso é verdadeiro, porém, isso não quer dizer que todo esse arcabouço do indivíduo com 60 anos não tenha consequências. Então, a gente tem uma vida de exposição a estresse, a gente tem uma demanda física muito grande. Então, a pessoa que chega aos 60 anos hoje e não trouxe a sua bagagem de atividade física, ela é mais vulnerável à osteoporosis,
osteoporose, então ela fica muito mais propensa a tomar um suplemento que tenha cálcio, que tenha vitamina D. E eu tenho uma percepção, Incha, que, claro, antigamente era a suplementação restrita a menores grupos, e hoje ela é aberta praticamente para todo mundo. E como o estilo de vida não tem sido dos melhores, na minha percepção, as pessoas tentam comprar saúde. Então, eu não consigo dormir bem, eu vou lá na farmácia, compro um indutor de sono. Eu estou com estado de alerta ruim, eu vou tomar ali uma cafeína. Entendeu? É como se aquilo fosse resolver a situação, dando um poder para o suplemento que eu não sei se ele tem. Uhum. Essa pergunta é importante, Márcio, porque eu digo que a solução desse problema, ele é um jogo de xadrez em 3 dimensões. E as pessoas estão achando que joga em 2. Uhum. Então, ela vai lá e compra o suplemento, né? Mas ela não melhora a atenção dela, ela não faz a higiene do sono, ela não diminui a luz em casa, não vai dormir legal. Então, ela pensa que a solução é simplista e a solução é muito mais complexa. Então, a gente trabalha com essa dimensão de saúde hoje, tendo essa característica. Por exemplo, as pessoas falam, eu estou inflamado. Pô, se estiver inflamado, cara, você toma cortisona, resolve. Mas não é isso, né? Você não está inflamado, é que você tem um conjunto de ações que tiram você do centro, né? Que tiram você do equilíbrio. Então, é um jogo de xadrez em 3 dimensões. E as pessoas jogam em 2. Jogando em 2, comprou o suplemento, ela dá um checkmate na doença. O que no fim não vai resolver a situação. Né? Não pode ser alguma. Não é checkmate. Não é checkmate, ainda pode ser um cheque. Mas não é mais. E aí, nessa situação que hoje a ciência evoluiu muito e você tem um problema muito claro de estilo de vida da sociedade. E aí você aparece com uma oferta de suplemento para tudo que você quer. Uhum. Massa muscular, emagrecer, manter concentração, dormir, o que você quiser. Existe mesmo uma grande quantidade de suplemento que entrega o que promete ou tem muita coisa que não vai entregar? Essa pergunta é sensacional, porque assim, quando você pega um suplemento, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu lembro que um amigo queria fazer um suplemento de água com creatina. E aí ele chamou um indivíduo lá e falou assim, eu tenho uma creatina aqui que se absorve em 50% do tempo da creatina monoidratada que é a que tem no mercado. E tal, não sei o que. Ela falou, beleza, e quanto custa? Custa, sei lá, 6 vezes o custo da creatina. Eu falei, legal, a creatina é absorvida em 6 minutos. Então você está falando que vai ser absorvida em 3. Qual a diferença? Então, muitas vezes, o dado científico ele não é errado, ele não é falso, ele é verdadeiro. O que falta é a magnitude da relevância daquilo para a vida da pessoa. Se ela tomar uma creatina que vai ser absorvida em 3 ou em 6, não vai fazer diferença alguma. A mesma coisa quando você fala de uma substância que tem um poder antioxidante. Ela pode ter um poder antioxidante, mas o poder pró-oxidante que você tem das ações dela durante o dia são 1000, 10 mil vezes maiores. Então, não vai conseguir... Não vai fazer cócega. Não vai fazer cócega. Você tocou no assunto, por exemplo, de um dos suplementos hoje que é mais consumido e falado, que é a creatina, que passou a servir para absolutamente tudo, né? Não há dúvida nenhuma que a creatina é um desses suplementos que entregam muitas coisas, mas qual a diferença para quem... Primeiro que tem grupos que vão ser muito mais beneficiados do que outros com a creatina. Queria que você falasse isso. E depois o seguinte, qual a diferença de uma pessoa que treina, que se alimenta bem, que tem uma boa noite de sono e que faz uso da creatina, e aquela pessoa que quase não treina, o treino é muito esporádico, que não tem uma boa alimentação, enfim, tem um estilo de vida que não é bacana, o sono não é bom, e consome a creatina. Existe diferença no resultado? Total. Primeiro, assim, a população que mais se beneficia é aquela que menos consome alimentos contendo creatina, que é, no caso, o vegano. Né? Depois o vegetariano e depois a gente chega no onívoro. Então, o indivíduo que não come carne, o indivíduo que come eventualmente carne de frango, de peixe e, por último, o indivíduo que consome carne, que é a principal fonte de creatina. Então, tem uma diferença, uma escala de ação desse suplemento. O segundo ponto que eu vejo importante, Márcio, é que a creatina ela não promove aumento de massa muscular.
Então, as pessoas acreditam, vou tomar porque eu vou ganhar massa muscular. Não, você vai ganhar condição de treino. É isso. Mas se você não treinar, você não vai ganhar, porque ela não é um míssil teleguiado que vai chegar no seu músculo e falar, vai! Né? Não, não vai fazer isso. Então, a creatina, ela tem uma característica importante de recuperar as fontes de energia mais rapidamente e, com isso, quando você está fazendo aquele treino de força, você não aguentando na 8ª repetição, você vai aguentar até a 11ª repetição. Tá, e aí você vai ganhar massa muscular por quê? Você vai ganhar porque você deu um estímulo neuromuscular. Então, o que a creatina faz é colocar você em condição de fazer a sua melhor prática e a consequência disso é o ganho de massa muscular. E aí, um outro ponto importante, eu posso suplementar para todo mundo? Não. Por quê? Porque tem pessoas que não têm necessidade, que não têm benefício. Ah, mas eu ouvi dizer que ela é importante na cognição, Exato. que ela combate Alzheimer, demência senil, Parkinson, Huntington, todas as questões das doenças neurológicas. Não é que ela vai agir como um fármaco. Ela tem uma capacidade limitada. Aí você colocou um ponto que eu queria explorar. Dá o poder do suplemento para um fármaco, né? Ele não é um fármaco. Ele não é um fármaco. Mas essa é a crença das pessoas. Pois é. Quando tomam creatina, eu estou tomando um remédio que eu vou prevenir, por exemplo, Alzheimer e melhorar a minha cognição. Isso. Então, assim, nunca um suplemento vai ter um poder de fármaco. Porque se ele tiver um poder de fármaco, ele é um remédio. E aí vem a minha pergunta. Em relação à cognição, será que a pessoa que consome creatina, ela não treina mais, ela não faz um estilo de vida mais ativo e por isso a cognição melhora? Tem um efeito placebo muito forte dos suplementos. Um exemplo disso, né? Existe um suplemento chamado betalanina, que quando você consome a betalanina, ela promove coceirinhas e tal. E ela vai dar essa coceirinha em todo mundo. Muita gente acaba treinando melhor por conta da coceirinha, posso sentir. Só que essa coceirinha não tem a ver com o sistema vascular, tem a ver com um disparo neurológico exatamente na pele. Ou seja, a pele interfere o que no treino? Praticamente nada. Então, esse dado é um dado relevante que mostra como as pessoas elas são sugestionadas. E aí você tem, por exemplo, os fármacos. Todos os fármacos, para hipertensão, diabetes, colesterol, todos têm uma tendência à melhora de aproximadamente 15% a 20%. Ou seja, a pessoa que toma o placebo melhora. Já está sugestionando. Né? E quando a gente fala de um suplemento que vai impactar sobre a atividade física, até que ponto esse suplemento não está fazendo essa pessoa treinar mais? E aí ela tem mais resultado também. Você sabe que muitos anos atrás, eu comprei um suplemento Gakik. Gakik. E falava que você aguentava mais o treino. Aí eu tomava o Gakik, treinava o dobro. Falava, eu sou um animal. Aí eu descobri que o Gakik não funcionava. Falava, olha só, mas eu treinava muito melhor. Eu vou pegar um pozinho, escrever Gakik e voltar a treinar. Tomar ali, Falando desses suplementos hoje, uma febre é do magnésio. O magnésio ele vai te fazer dormir melhor. Como que é isso? De novo, a pessoa tem carência de magnésio, quem não tem carência de magnésio e tomar o magnésio, isso vai influenciar no sono, por exemplo? Não vai influenciar no sono, porque a pessoa no Brasil não vai ter carência de magnésio. O magnésio ele veio de uma região estudada nos Estados Unidos, que é o Middle West americano, que a fonte de magnésio é baixa, então funciona para aquela população do Middle West. No Brasil nós não temos carência de magnésio. Então, você pode tomar o magnésio para melhorar o seu sono, se melhorar tudo bem, mas é um efeito placebo, não é um efeito verdadeiro. Normalmente, quando você faz uma boa alimentação, obviamente você vai querer suplementar com alguma coisa, né? E aí eu vou listar aqui alguns. Ômega 3, faz sentido? Faz sentido porque o nosso consumo de peixe per capita é muito baixo. No Japão se consome 60 quilos de peixe per capita, no Brasil a gente consome por volta de 6 quilos per capita. 10%. 10%, ou seja, então a nossa ingestão alimentar, muito embora a gente tenha uma fonte alimentar muito boa, que é a sardinha, o brasileiro não consome. E aí tem aquela velha crença do quanto mais proteína, melhor. É isso? Não, é verdade, porque a proteína, ela no intestino gera uma substância chamada H2S e esse H2S tem um poder inflamatório intestinal. Então, nós não podemos fazer um consumo quanto mais melhor. Existe uma quantidade boa e existem estratégias para se utilizar com essa proteína que ela pode dar um gatilho para a síntese proteica desde que esse consumo seja controlado.
Cafeína. Cafeína, ela tem um papel importante no sistema nervoso central, se liga num receptor chamado receptor de adenosina, que é aquele receptor que sinaliza o cansaço. Por isso, ela convenceu o Goethe a usar bastante café para poder escrever todas as suas questões filosóficas ali. O que acontece é que você passa a ter um efeito dose-resposta, ou seja, aquele consumidor de cafeína perde o efeito da cafeína. Ele só vai voltar a ter quando ele retirar a cafeína, ficar um tempo sem e aí ela volta a ter efeito. Coenzima Q10. Coenzima Q10 ela é muito importante, principalmente para o indivíduo que toma estatina para reduzir o colesterol. Por quê? A coenzima Q10 ela é produzida a partir do colesterol. Quando você bloqueia a síntese de colesterol com as estatinas, você também bloqueia a síntese de coenzima Q10, que fragiliza o tecido muscular e o tecido hepático, fazendo com que a gente tenha mais lesão muscular e lesão hepática. Agora, quando eu fico nesse ping-pong aqui de suplementação, para mim fica muito claro que isso é uma questão muito individual, né? Que tem que ser muito bem avaliada por um profissional. Porque dependendo da sua alimentação, dependendo do seu estilo de vida, dependendo da fase que você está, uma suplementação pode fazer sentido e não fazer sentido. E o que você vê é um consumo indiscriminado. Qual o prejuízo dessa suplementação exagerada? Vamos supor... Ou sem necessidade. Então, vamos supor que a pessoa não tenha nenhum prejuízo à saúde, ela vai ter um prejuízo financeiro, né? O segundo... Já é importante. Já é importante. O segundo prejuízo é que ela vai ter a crença que está resolvendo o problema e muitas vezes ela está ficando cada vez mais distante da solução, porque a solução, como eu disse, acontece em 3 dimensões, não em 2 dimensões, que é usar o suplemento e está resolvido. E, na grande maioria das vezes, o papel da pessoa na mudança de comportamento, na mudança de atitude, no estilo de vida, é determinante para o sucesso do suplemento, e não o contrário. Você diria que hoje existe um consumo muito acima do que as pessoas necessitam desses suplementos? Eu diria que hoje existe um consumo equivocado e um consumo um pouco perdido do suplemento em relação à necessidade da pessoa. Só que aí hoje a gente está na era da internet, onde você pega ali um Instagram, né, era digital, e você tem um monte de médico, um monte de profissional de saúde com os títulos bonitos e que ficam estimulando o uso como se fosse uma salada. Uma salada. E aí eu te pergunto, como reconhecer um bom profissional para te orientar? Um bom profissional jamais vai sair falando do suplemento sem olhar para você antes, tá bom, sem saber a sua história. Você antes do suplemento e não o suplemento antes de você. Muito bom. Mancha, obrigado. Obrigado, prazerzão. Sempre bom estar com você.